Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio de Introduzindo Light Novels. Dessa vez venho lhes trazer uma Light Novel diferenciada, mas é claro que agora vocês devem estar me perguntando: como assim diferenciada? Ao invés de ser uma história onde temos um protagonista forte, como Unbreakable Machine Doll, ou uma história de romance escolar como Toradora, ou até mesmo um conto de fadas com príncipes e bruxas como em Unnamed Memory, nós temos o nosso capítulo 4, Spice and Wolf. O comerciante encontra a sábia loba, também conhecida em japonês pelo título de Okami Toko Shinryu. Em tradução livre, Spice and Wolf significaria algo como temperos e lobos. Temperos são especiarias comuns que comerciantes viajantes carregavam em suas carroças enquanto enfrentavam os lobos nas estradas entre uma cidade e outra. A sinopse: nós estamos por volta dos anos 1300 a 1450 na Europa, períodos conhecidos também como a Alta Idade Média e a Idade Média Tardia. Nós acompanhamos as aventuras de Craft Lawrence, um comerciante viajante que tem o grande sonho de obter lucro suficiente para assim poder comprar um comércio local em alguma cidade e poder tranquilamente se aposentar, cessando assim suas viagens enquanto cuida de seu comércio. Em uma de suas viagens, ao estar prestes a sair de um vilarejo, ele encontra uma garota em sua carroça. Porém, tal garota tem características animalescas, orelhas de animal e um longo rabo peludo que a distinguem de uma humana comum. Ela se apresenta como Olo, a sábia loba de Yoitsu. As pessoas daquele vilarejo têm a idolatrado durante alguns anos como a deusa da colheita, porém ela está cansada disso, e pede ajuda a Lawrence para levá-la de volta à sua terra natal, que fica localizada no norte da Europa, em Yoitsu. Assim começam as aventuras de Lawrence, o comerciante, e Olo, a sábia loba. A ambientação. Como já mencionado anteriormente, estamos em uma Europa no final da Idade Média, enquanto o clero e principalmente a Igreja Católica ainda detém grande poder, tanto ela quanto o Império Romano, sua capital na Itália, caíram, com os reis de outrora perdendo parte de seus poderes e os senhores feudais se erguendo. As companhias de comércio se espalharam por toda a Europa e além, fazendo-se ser necessário enviar seus comerciantes filiados a diferentes cidades, para que elas consigam comprar os mantimentos e vender suas produções excessivas para suas respectivas sobrevivências durante os invernos. Os protagonistas da história: Craft Lawrence. Lawrence é um jovem comerciante de 25 anos. Com certa experiência no ramo do comércio viajante, ele já possui as manhas do que comprar e vender em cada uma das cidades pelas quais passa. Também sempre tenta se manter atualizado sobre as moedas locais e quanto elas valem, pois impérios nascem e caem, e as moedas estão sempre mudando de valor. O mercado se autorregula. A única coisa que tem valor imutável sempre foi e sempre será o ouro, o único metal nobre que não enferruja e pode ser derretido para ser convertido em outra forma. Lawrence não tem muita habilidade social, devido ao fato de sempre estar viajando sozinho apenas na companhia de seu fiel cavalo. É quando ele conhece Olo que as coisas começam a mudar de figura. Afinal, agora ele tem companhia com quem conversar em suas viagens, e toma certo prazer em ensinar a ela o que quer que ele possa sobre comércio, o que Olo absorve surpreendentemente fácil. Olo, a auto-intitulada sábia loba de Yoitsu, exceto por suas orelhas e rabo de loba, Olo pode se passar por uma humana normal. Contudo, ela é na verdade o espírito de uma loba, uma espécie não humana. Olo estava presa no vilarejo que esteve a idolatrando como uma deusa da colheita antes de se encontrar com Lawrence. Olo odeia ser tratada como uma divindade, afinal, ela mesma afirma que não é deusa de nada, ela é apenas a Olo, isso é tudo que ela é. Se alguém a ferir, ela se machucará. Após séculos naquele vilarejo, ela finalmente encontra sua oportunidade de escapar de lá
se escondendo dentro do trigo da carroça de Lawrence. Olo pede que Lawrence a leve com ele em suas viagens, até que ela possa retornar a Yoitsu, sua terra natal no norte, onde supostamente há outros de sua própria espécie. Olo promete ajudar Lawrence em suas negociações, já que ela consegue perceber quando alguém está mentindo, e tendo séculos de existência, ela tem muita sabedoria a oferecer a ele. Embora não tenha muito conhecimento no ramo de comércio, ela absorve rapidamente qualquer ensinamento que Lawrence passe para ela. Os temas da obra. Uma das principais coisas que se pode aprender e tirar de lição nessa light novel são ensinamentos sobre economia. O autor Izuna Hasekura é formado na área e, através da interação entre os personagens, ele ensina sobre valorização e queda de moedas, inflação, empréstimos, negócios, impostos, ações, cartas de crédito e garantias. Essas são algumas coisas que eu percebi lendo apenas os 5 primeiros volumes da obra. Mas é claro, não apenas de ensinamentos de economia a obra é feita, e para isso nós precisamos de aventuras e o romance entre nossos dois protagonistas, que juntos formam os temas principais dessa fantástica obra. Se você souber absorver as entrelinhas, você terá uma bela lição de economia e ao mesmo tempo uma aventura e viagens por locais reais e também fantásticos da Europa medieval. Tenho certeza de que lendo mais volumes terei muito mais para aprender e fixar na mente sobre como funciona o mundo dos negócios. Você está pronto para embarcar em uma viagem por uma Europa medieval e aprender economia junto a Olo, a loba sábia, e Kraft Lawrence, o comerciante? Os conflitos da obra. É claro que parte dos conflitos consistem em se safar de problemas durante negociações complexas. Porém, outra parte vem dos perigos das viagens, como encontrar lobos selvagens, bandidos durante o caminho e soldados mal-humorados. Olo usa uma vestimenta que esconde suas orelhas e seu rabo de loba, e enquanto viaja com Lawrence para lugares novos, costuma dar 2 possíveis desculpas diferentes. Ou ela é uma freira em peregrinação que se juntou a Lawrence após ela pedir carona para viajar de uma cidade para outra. Ou ela é a própria esposa de Lawrence, para o incômodo do próprio Lawrence. Afinal, se eles forem pegos pela igreja, ambos serão queimados na fogueira como hereges. Parte dos conflitos se referem ao romance que lentamente brota entre os dois. Olo tem centenas de anos e cita ocasionalmente seus romances anteriores, porém nunca cita se terminaram bem ou mal, deixando a interpretação por parte do leitor e de Lawrence para desgosto do mesmo. Olo adora provocar Lawrence e fica chateada quando ele não se dá conta por razão de sua inexperiência com o sexo oposto. Olo não tem vergonha alguma de aparecer nua na frente de Lawrence, sendo que o primeiro encontro entre os dois foi com ela se erguendo completamente nua no meio do trigo que estava na carroça de Lawrence, hipnotizando-o com sua extrema beleza. Lawrence aos poucos começa a brotar sentimentos de amor por Olo, o que é extremamente natural quando 2 pessoas começam a passar mais tempo juntas. Em uma certa situação de vida ou morte, Olo precisa mostrar sua verdadeira forma para Lawrence, a de uma loba gigante. Lawrence, mesmo consciente de que ainda é Olo em sua frente, não consegue evitar além de sentir medo dela pela primeira vez em sua vida, o que não passa despercebido aos olhos de Olo. Tal situação acaba causando uma rachadura no bom relacionamento de confiança, que até então estivera se construindo bem entre os dois. Ela esperava que ele não fosse sentir medo dela, já tendo tido tempo suficiente para conhecê-la. Detalhes da obra em si. Spice and Wolf fora concluída com 17 volumes. Porém, 5 anos após a conclusão da obra, o autor escreveu mais volumes, adicionando histórias extras das viagens de Lawrence e Olo, completando assim 24 volumes. E não parou por aí. Aproveitando a popularidade de sua obra, ele continuou escrevendo uma continuação em outra light novel. Mas é claro,
Essa outra seria assunto para um outro vídeo. As adaptações. A Light Novel original também recebeu adaptações em anime e anime de realidade virtual. Um jogo eletrônico disponível para compra na Steam. O anime teve 2 temporadas e agora temos um remake a caminho, produzido pelo mesmo estúdio que produziu as 2 primeiras temporadas. Eu particularmente não assisti nenhuma das 2 temporadas do anime antigo, então pretendo assistir ao remake que estreia agora em 1º de abril de 2024. A Light Novel foi publicada em inglês pela Ian Press e está disponível em português através da tradução de fãs com pelo menos metade de seus volumes disponíveis. Pelo que pude encontrar através das minhas pesquisas, sua tradução continua ativa. Porém, os tradutores até o momento pretendem traduzir apenas até o final do volume 17, completando a obra original que o autor escreveu antes do hiato de 5 anos, cujas histórias seguintes seriam consideradas por eles como fillers. Deixarei os links de compra da Light Novel em inglês, os links de acesso da Light Novel para download em português, tanto em PDF como em formato EPUB. Lembrando aqui que se a obra não foi oficialmente licenciada em nosso país, é perfeitamente legal baixar o livro digital traduzido por fãs. Você não estará violando nenhuma lei. Um adendo especial é que, embora arquivos de formato EPUB sejam mais fáceis de se lerem digitalmente, os PDFs que eu conferi estão muito mais bonitos e bem editados. Deixarei também os links da Steam aqui embaixo na descrição do vídeo para acessar o anime VR. Você precisará do dispositivo de VR caso decida comprar o jogo. Espero que tenham curtido mais essa jornada através da introdução de outra Light Novel. No próximo capítulo, iremos abordar outra Light Novel que estreará seu anime agora em abril, e provavelmente sairá atrasado devido aos problemas que eu tive com energia elétrica na semana passada. Para mais detalhes do que aconteceu, confiram o início da parte 10 do gameplay de Diablo 2 Resurrected, onde eu explico a situação por completo. Até a próxima, pessoal!